quarta conferência de Monsenhor Tihamer Tot sobre casamento e família. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Preparação para o matrimônio. Um provérbio afirma: filhos pequenos, pequenos cuidados; filhos grandes, grandes cuidados. Pena que não haja uma continuação. Os cuidados são, com efeito, maiores quando já maiores se tornam eles moços ou moças e querem voar para fora do ninho doméstico e construir um novo lar. É na realidade o instante em que o coração dos bons pais são dominados por uma grande ansiedade. Será para a felicidade o casamento que seu filho ou sua filha quer contrair perante o altar? Não há pais que deixem de pensar, com o coração opresso e angustiado, no futuro casamento de seus filhos. Há, porém, muitos, infelizmente, que se atêm a este sentimento confuso e angustiante, abandonando tudo ao acaso, em lugar de, por meio de uma educação sábia e previdente, assegurarem a felicidade futura desse casamento. Os filhos devem ser preparados para o casamento, e quantos pais negligenciam esta educação? Ensinam-lhes a polidez e as boas maneiras, ensinam-lhes a se apresentarem com desembaraço e elegância, ensinam-lhes os esportes, a dança, a música, as línguas, mas só não cuidam de lhes ensinar uma coisa e de grande importância: a realizarem um casamento feliz. Para a felicidade no matrimônio, há necessidade de uma preparação, primeiro remota e depois próxima. E se nesta instrução indicamos em linhas gerais estas obrigações, é para que os pais se esforcem, graças a elas, por assegurar a paz e a felicidade no casamento de seus filhos. Entre os meios de preparação remota para o matrimônio, insistimos principalmente sobre 3 pontos absolutamente necessários para a educação dos filhos em relação à felicidade de seu futuro casamento. São o domínio de si mesmo, a simplicidade e a pureza. Preparam os seus filhos para o matrimônio feliz os pais que os educam seriamente a se dominarem. Creio não haver necessidade de grandes argumentos para prová-lo. Que é a vida conjugal? Uma comunidade de vida. Ora, a vida comum não é possível sem domínio sobre si, indulgência e capacidade para perdoar. A vida comum exige certamente muita indulgência e domínio sobre si mesmo. E muitos dramas conjugais se originam justamente deste fato. Os esposos, na sua infância, não aprenderam a se dominar, a respeitar a vontade alheia. Muito maior é este perigo para o filho único, que, não tendo nem irmãos nem irmãs, adquire o hábito de em tudo e sempre só se interessar por si mesmo. Aquele, porém, que no casamento só se procura buscando seus próprios interesses, suas próprias vantagens e sua própria felicidade, não pode levar uma vida conjugal harmoniosa, pois sempre será tentado a ver na sua união apenas um objeto de prazer, um instrumento para garantir-lhe a própria satisfação. Ora, a base de uma vida conjugal harmoniosa é saber reconhecer o outro esposo como uma personalidade dotada de uma vontade própria e tendo igualmente direitos, isto é, casar-se não para ser feliz, mas para tornar feliz, encontrando assim a felicidade própria. Não é menos importante, porém, sobretudo em nossos dias,
Educar também os filhos na simplicidade, na modéstia e na renúncia a toda pretensão. Na realidade, reconhecemos com tristeza que muitas vezes o obstáculo ao casamento é a falta de colocação de meios materiais para a subsistência e a insuficiência de rendimentos. Esta é a verdade. É preciso, porém, acrescentar: não é só a exiguidade de rendimentos que para muitos hoje impossibilita a fundação de uma família. Há um outro fator: as numerosas exigências de alguns. E agora os meus ouvintes não me queiram mal se lhes digo francamente que principalmente certas mulheres é que são hoje muito exigentes. De fato, hoje o jovem na idade de se casar não tem muitas vezes rendimentos necessários para sustentar uma esposa que apenas cuida de visitas, dancings, que precisa manicura, cabeleireiro, que está ao par das coisas de teatros, dos acontecimentos mundanos, nada conhecendo do governo da casa, nem da cozinha e do cuidado dos filhos. Sim, quando os ordenados são modestos, modestas devem ser também as exigências. Quando, ao contrário, o moço encontra uma jovem modesta, trabalhadora, discreta, que ao lado da instrução e da inteligência possui também o amor ao trabalho e o espírito de economia, pode desposá-la corajosamente, ainda que seus rendimentos sejam módicos. Permitindo-nos, porém, uma objeção, dirão talvez algumas moças. Se procedemos para com os moços de um modo tão atrasado, tão antigo, com maneiras de outro século, então nunca nos casaremos. Observai que eles querem se divertir e certamente não farão com moças simples e modestas, e sim com as que se pintam, que sabem namorar procurando só o prazer. Eis como se desculam muitas excelentes jovens. Se refletissem, porém, um pouco, veriam como não têm razão. De fato, os jovens gostam de se distrair, sim, com moças frívolas e coquetes, mas não as querem por esposas. E como eles têm razão? Porque desposar uma jovem que não vê o sentido e o interesse da vida, senão em contínuas distrações, é evidentemente caminhar por uma catástrofe. E as moças que não são nem frívolas, nem refletidas, nem pintadas, nem ricas, mas sim amáveis e modestas, serão consoladas pela comparação espirituosa daquele escritor italiano que encontra analogia entre os diferentes relógios e os diversos gêneros de moças. As jovens mundanas e coquetes assemelham-se aos relógios de torres. Todos olham, mas ninguém as toca. As jovens bonitas, mas frívolas, assemelham-se aos carrilhões. Distraem a princípio, mas por fim aborrecem. As jovens ricas são semelhantes aos relógios de ouro. Apenas são vistas, informa-se de seu valor. As jovens que muito falam são como despertadores, fatigam os ouvidos. E as modestas? Estas são como os relógios que regulam bem. Pode-se contar com elas. Concluamos que os filhos educados na modéstia e na simplicidade tornam-se mesmo em modestas condições de vida e esposos felizes. Ao lado do domínio de si e da simplicidade, e antes mesmo destes dotes, uma tarefa indispensável aguarda ainda o educador: educar os filhos na moralidade e na pureza. Qualquer que seja a ideia filosófica de um homem, quer pertença ele ao cristianismo ou outra religião, quer seja crente ou incrédulo, ele não poderá negar que a castidade e a continência total na juventude constituem a melhor preparação para o matrimônio e seu dote mais precioso. A vida pura e casta
é de grande valor cultural. É a escola incomparável da vontade. Dá o espírito de disciplina indispensável à vida conjugal. Aos céticos que abanam incrédulos a cabeça, prova que a sensualidade não absorve de modo algum a existência de um homem ainda mesmo rico. Tudo isto nós já o sabíamos. Em nossos dias, porém, uma nova ideia exige na juventude a castidade perfeita até o casamento. É o eugenismo. Isto é, aquela ciência que mostra cada vez mais claramente pelas suas experiências que um sangue puro e sadio é a maior bênção e o maior tesouro que um jovem par pode apresentar fundando uma nova família. E como neste ponto os pais têm uma grave missão a cumprir com relação aos filhos, permiti-me mostrar agora minuciosamente este seu duplo dever. Eis o primeiro. Pais, instruí vossos filhos. Na idade do crescimento, os rapazes e as adolescentes sentem em si fenômenos até então desconhecidos. Quem os há de guiar nesta idade crítica? Quem os há de ajudar a se compreenderem e a compreenderem estas misteriosas transformações físicas e morais pelas quais deverão passar conforme a vontade do Criador? Esta é a missão dos pais. Quem, senão a mãe de família, dirá a seu filho ou a sua filha, ao crescerem, o que significa esta nova e natural evolução fisiológica que traz consigo uma nova condição e que é preciso conhecer tranquilamente com uma santa emoção? Quem, senão a mãe, dirá ao seu filho moço o que deve pensar das moças e à sua filha moça o que deve pensar dos moços? Ela é quem deve cuidar desta planta que brota na alma de seus filhos e de onde sairá o respeito ideal para com o outro sexo, as ideias cavalheirescas, o tato, as atitudes respeitosas de uma pessoa delicada. E quem, senão o pai, dirá aos filhos já crescidos que não há duas espécies de moral, uma antes do casamento e outra durante o casamento, que o noivo e a noiva estão sujeitos às mesmas leis morais e que, por sua vez, o marido está obrigado às mesmas leis que sua esposa? Se cada um compreendesse, se compenetrasse e observasse estas coisas, como os casamentos seriam mais felizes, mais harmoniosos, mais belos, e como os esposos e os filhos gozariam mais saúde. Sabeis quantas doenças terríveis desapareceriam na superfície da terra? Quantos dramas de mulheres em pranto, de mães decepcionadas, de esposas enganadas também se dissipariam? A própria prescrição eugênica tornar-se-ia então supérflua. Mas se alguns pais querem subtrair-se a este dever, sob o pretexto de que é uma tarefa difícil e penosa, apresento-lhes apenas esta comparação. A alma infantil é como a erva que quer agarrar-se ao carvalho robusto a fim de subir pelo seu tronco. Se não encontra, porém, o carvalho, sobe por uma coluna cheia de teias de aranhas ou um tronco apodrecido. Sobe, mas depois compartilha da mesma sorte. Pais que me ouvis, repito-vos, instruí vossos filhos. Ajudai vossos filhos, eis a segunda obrigação dos pais. Aqui a ciência não basta. Tudo depende da força de vontade. Ajudai-os, pois, e obrigai-os a utilizarem-se de todos os meios naturais e sobrenaturais que os auxiliarão a observar a continência e a pureza em sua juventude. Os meios naturais são também necessários, como, por exemplo, a nobreza da vida sentimental, a resistência física, a força de vontade.
Fazendo mesmo tudo isto, não poderemos atingir a nossa meta sem o concurso dos meios sobrenaturais, sem a recepção dos sacramentos e uma vida profundamente cristã. Escutemos estas palavras de Santo Agostinho. Oh, meu Deus, que vosso amor me inflame. Vós me ordenais a castidade. Dai-me fazer o que pedis e pedi-me o que quereis. Ante os sofismas do mundo atual, sedutor e mentiroso, ensinai a vossos filhos a fé e a confiança. A fé e a confiança capazes de conservar uma castidade perfeita até o matrimônio, pois Deus que a exige conhece também a natureza humana, seus instintos e seus desejos, assim como conhece a força da vontade do homem e da graça sobrenatural. Só tem a verdadeira liberdade aquele que sabe vencer as exigências cegas de seus instintos. Grande é a força adquirida pelo jovem na luta para conservar sua pureza quando lhe mostramos sua missão. Goza e prova as alegrias da vitória que alcançarás se souberes te libertar da escravidão dos desejos pecaminosos para subires à liberdade da pureza. Eis com que prudência e amor devem os pais preparar seus filhos desde jovens para a felicidade do matrimônio. A preparação próxima não mais depende dos pais, pertence aos jovens. E para isto, há uma instituição toda particular, o tempo de noivado. A religião católica cuida de um modo especial e contato particular do noivado. Não é um tempo de embriaguez, de fantasias e quimeras, e sim uma época de estudar a si mesmo e o futuro companheiro de vida. O noivado é tempo de estudo sério de si mesmo. Estudo que se deve realizar invocando-se o auxílio particular de Deus. Há com efeito na vida humana um momento mais importante em que haja mais necessidade da direção divina que da escolha de um esposo. Não é esta a significação do provérbio russo: partes para a guerra? Reza uma vez. Vais andar pelo oceano? Reza 2 vezes. Vais casar? Reza 3 vezes. É impossível que um jovem sério, no momento de casar-se, não faça um profundo exame de consciência, pois empreende uma grande tarefa. Eu vou fundar um lar. Deverei ocupar-me de uma mulher e de filhos, contentar-me com alegrias silenciosas e puras, trabalhar desinteressadamente, renunciar muitas vezes tantas coisas. Eis a primeira parte deste exame de consciência. A segunda parte oferece pensamentos consoladores e confortantes. Serei o chefe responsável de um pequeno e feliz reino. Meu trabalho há de sustentar minha família. Meu amor há de edificar uma vida nova. Eu é que hei de assegurar a felicidade deste novo ninho. Será isto difícil? Será uma tarefa penosa? Um sacrifício perpétuo? Mas serei indenizado de tudo isto ao cêntuplo quando ouvir estas palavras: papai, papai. É impossível que também uma jovem séria, no instante de casar-se, não faça igualmente um bom exame de consciência. Deve refletir: serei uma boa esposa, boa mãe de família, boa dona de casa? Há em mim bastante fidelidade e amor, bastante espírito de renúncia e amor ao trabalho, bastante energia e indulgência, bastante profundidade e amor de Deus para realizar esta tríplice pesada tarefa de esposa, mãe e dona de casa? Há em mim mais vida interior que vaidade? Amo eu mais o lar que a vida mundana?
É isto difícil e penoso, será um perpétuo sacrifício, mas serei 1000 vezes indenizada de todas estas renúncias, de todas estas vigílias, de todos estes trabalhos, quando ouvir estas palavras: mamãe, mamãe. O noivado é, pois, um tempo de sério estudo de si mesmo, mas é também o tempo de aprender a estudar seu futuro esposo. Os casamentos infelizes podem ter múltiplas causas. A mais frequente é a precipitação com que eles foram realizados. Viram-se ontem, amam-se hoje e casam-se amanhã. Juram uma eterna fidelidade, mas não sabem a quem. Não sabem qual o temperamento do outro, quais suas ideias, seus hábitos, seus defeitos e seus planos. Pode-se ir para a frente na vida com tal leviandade? Tem-se o direito de se casar por um entusiasmo irrefletido sob a impressão embriagadora de uma noite passada no baile? A Igreja precisamente destinou o noivado para os interessados a refletirem sobre este passo definitivo e se conhecerem reciprocamente, não só nos dias de festas, mas ainda nos dias de semana. Um poeta alemão compôs uma encantadora poesia intitulada A Prova do Amor. Ensina ele a jovem só dar o seu coração ao moço que for capaz de apanhar um lírio com tal delicadeza que lhe não cai uma gota de orvalho. Que profundo símbolo este belo pensamento. Que aviso. Jovens, não esqueçais de exigir um do outro uma grande e profunda delicadeza de alma. Sim, eis o que é importante, e não o que poderão dizer de vosso noivado o astrólogo, a cartomante, a quiromante. Não se pode acreditar que haja pessoas que consultem pássaros ou outros animais acerca da felicidade de seu casamento. O noivado, na intenção da Igreja, deve permitir aos jovens verificar se eles possuem as condições necessárias para um bom casamento. Quais são estas condições? Falaremos delas proximamente, mesmo porque ainda temos que expor uma outra ideia a respeito do noivado. Não é curioso que a Igreja, desejando vivamente para seus filhos um feliz casamento, sente contudo temores a seu respeito durante o noivado? Sente uma certa angústia que alguns julgam exagerada? De um lado, ela quer que o noivado seja um tempo de conhecimento mútuo. De outra parte, porém, proíbe-lhe com firmeza inexorável muitas coisas a que o coração apaixonado dos noivos não poderia renunciar senão com pesar. Muitos não compreendem isto. Muitos se lamentam com amargura que a Igreja não confie neles, atribuindo-lhes maus pensamentos. De outro modo, ela não exigiria que eles se encontrassem só na presença de seus pais ou conhecidos e não no abandono de uma entrevista particular. Por que não poderia eu fazer com meu noivo um passeio no fim da semana ou viagem mais longa? Por que não poderíamos permanecer a sós um com o outro? Como a nossa religião tem pouca confiança em mim, dizem amargamente muitas moças e moços. Ora, não é de vós que a Igreja desconfia, nem de um tal moço ou de uma tal moça, mas sim do homem, da natureza humana tão fraca e inclinada ao pecado. Se vós e vossa noiva fosseis de madeira ou pedra, a Igreja não se insurgiria contra as excursões a sós, os passeios de lancha a sós, as voltas de motocicleta sozinhos, os weekends a sós. Mas vós sois jovens e não sois de madeira nem de pedra. Sois criaturas humanas. Acreditai na experiência milenária da Igreja. Ficai sabendo que por mais puro que seja o vosso amor, no íntimo de todo o coração humano e do vosso também, tumultuam impulsos perigosos.
E a igreja, pelas suas leis, aparentemente muito rigorosas, quer somente impedir que as paixões cegas se desencadeiem dentro de vós. Mas, realmente, é muito pouco que a nossa religião permite aos noivos. Ela permite abraçarem-se respeitosamente ao se encontrarem ou ao se despedirem. E é tudo. Se eu não manifesto, porém, o meu amor ao meu noivo, de outro modo ele se afastará, deixar-me-á. Ao contrário, pela atitude recatada da moça séria, adquirirá esta uma confiança e uma estima ainda maior de seu noivo. Atualmente eu não estou unida a ele definitivamente, não lhe pertenço ainda, e eis porque eu o trato com uma delicada reserva. Ele pode, contudo, confiar em mim, pois quando eu lhe pertencer, serei unicamente dele e nunca de um outro. Mostrei-lhe que sei ser forte. Não deveria cada jovem par noivo pensar assim? Quando os jovens se casam, a igreja e o Estado registram oficialmente este acontecimento. E no fim indicam em estatística quantos casamentos foram celebrados, qual a idade dos nubentes, qual sua nacionalidade, a classe social a que pertenciam e assim por diante. O que, porém, a estatística não diz é quais os casamentos felizes ou infelizes. Esquecem as cifras, as alegrias e os dramas que se desenrolam. Quem conheceria as lágrimas silenciosas de tantos jovens casais derramadas no silêncio das noites de insônia? Quem poderia conhecer a terrível herança que filhos e pequeninos trazem consigo no seu organismo arruinado, só porque este ou aquele entre os esposos, ou talvez os dois, não quiseram viver antes do casamento de acordo com o mandamento divino? De vossos lábios caem facilmente queixas contra o rigor da Santa Igreja, porque ela não permite viver a própria vida e divertir-se fora do casamento. Vós, a cujos ouvidos retumbam as sedutoras palavras de casamentos de amigos, ou casamento de experiência, ou casamento de weekend, olhai para a bela flor que se abre aos raios do sol primaveril. Sobre ela pousam a borboleta, suga-lhe o mel. Este, porém, rapidamente se acaba. A borboleta voa para uma outra flor, pois há milhares delas. Mas a pequena flor abandonada lá ficou, corola emurchecida, vanando na solidão e no abandono. Assim também para a flor humana, que igualmente jovem e bela, quiser porém gozar de sua juventude contra a lei de Deus. Moços e moças, olhai essa dolorosa imagem antes de abrirdes os vossos lábios numa queixa contra o sexto preceito da lei divina, ou antes que tenhais calcado aos pés a proibição divina. Não terminarei, porém, com esta nota triste, e sim com a bênção que o salmista lança sobre a família do homem temente a Deus. Felizes todos aqueles que amam o Senhor e que andam em seus caminhos. Alimentar-te-ás com o trabalho de tuas mãos e serás feliz e coberto de bens. Tua esposa será no meio da casa como a vinha fecunda. Teus filhos serão ao redor de tua mesa como novas plantas de oliveiras. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor te bendiga de Sião e possas ver os filhos de teus filhos. Assim seja. Amém.